ouvir a voz do Salvador. Que ele está por aí e eu quero dizer que você é muito bem-vindo de novo. Você sabe, assim como na minha casa, né? Aqui, e agora nós somos ovelhas e você é o nosso pastor, viu? Tá certo. Deixa eu abençoe. Obrigado, querido. Amém. Boa noite, graça e paz, amados irmãos. Prazer, um privilégio participar de uma data tão importante para vocês, para essa cidade, para essa igreja. Celebrar 23 anos ou qualquer outro aniversário é sempre uma dádiva, é sempre um momento de gratidão. Durante algum tempo eu fiquei um pouco desanimado desse negócio de fazer festa de aniversário, porque eu achava que às vezes a gente estava querendo meio que se promover para a cidade ou para nós mesmos, mas depois eu repensei em algumas igrejas que foram tão importantes na história e que hoje não existem mais. Não existem mais, elas simplesmente cumpriram seu papel e fecharam as portas, deixaram de existir como igreja. A igreja de Cristo há de prevalecer até a sua volta, mas as igrejas locais, cada ano de existência é uma vitória, porque ela é constituída de pessoas, ela é um organismo vivo, ela tem o seu tempo, ela tem a sua a relevância, e ela precisa estar o tempo todo sendo grata a Deus por cada ano que Deus permite que ela exista como igreja relevante nessa cidade. A Igreja Batista Filadélfia, por exemplo, que completou 40 anos, se reuniu nas últimas semanas, meses, para se repensar enquanto igreja. Nós escolhemos um lema, um tema geral para o nosso aniversário, cada vez mais relevante, e a gente começou a perceber que nós precisávamos estabelecer estratégias para a gente ser relevante, que a relevância não é automática, que a relevância não é algo que simplesmente a gente tem por ser igreja, a gente precisa buscá-la, orar por isso, trabalhar por isso, empregar todos os nossos esforços nisso, porque ser grande não é tão difícil. Difícil é ser relevante. Existem igrejas grandes e irrelevantes, e igrejas pequenas que são relevantes. Esta igreja, que já é considerada uma igreja grande para os padrões da nossa capital, é, acima de tudo, uma igreja relevante, importante para Porto Velho. Porto Velho fala bem de vocês. Sempre ouço boas falas a respeito da igreja presbiteriana Gileade. Isso é um prazer, um privilégio, uma alegria, uma honra. Eu fico feliz com isso. E nessas reuniões de planejamento estratégico, a gente começou a estudar algumas coisas, ler algumas pesquisas, ver algumas tabelas. A gente começou a entrar em aflição e a gente ficou preocupado, ansioso com algumas coisas que a gente não sabia como fazer, porque a gente descobriu que ser relevante não é simples e que a gente precisa ser intencional nisso. A gente descobriu algumas coisas, ou relembrou, ou reafirmou, talvez sejam coisas tão simples para alguns aqui, que vocês possam pensar, esse pessoal descobriu isso agora, descobriram a pólvora, mas serviu para a gente reafirmar alguns caminhos e eliminar outros. Nosso projeto é ser uma igreja cada vez mais simples, mais ágil e mais relevante para a glória do nosso Deus e para a cidade onde nós estamos. E a gente descobriu que um dos grandes problemas que a igreja enfrenta hoje é o problema que na verdade não é da igreja, é um problema da sociedade, é um problema de as pessoas terem uma dificuldade muito grande de assumir compromissos. A falta de compromissos, a falta de comprometimento é um problema da igreja, é um problema da sociedade. E nós olhamos algumas tabelas do censo 2000, 2010, pesquisamos, consultamos algumas pessoas que Deus tem dado um pouco de conhecimento nessa área, e foi muito interessante a gente descobrir que pela primeira vez em 2010 apareceu na área do censo religioso
um item para evangélicos não praticantes. Mostra o fenômeno do crescimento dos evangélicos de 2000 para 2010, mostra os números crescentes, a presença evangélica, mas juntamente com isso também a sociedade, esse descomprometimento da sociedade entrando na igreja e criando um novo grupo dentro da igreja, que é aqueles que se denominam evangélicos, mas são chamados de evangélicos não praticantes. Eu fico pensando, não praticantes do quê, não é? Se nós somos evangélicos, a gente é não praticante do quê? E a gente pensou mais um pouco, ficou aflito com isso, e fomos buscar e chegamos à conclusão de que uma das razões pelas quais as pessoas têm dificuldade de assumir compromisso é que existe dentro delas um sentimento e uma necessidade de serem livres, de se sentirem livres, e de alguma maneira chegou até elas a informação ou o receio de que ao assumir um compromisso estariam abrindo mão de sua liberdade. Concluímos também nessa pesquisa prévia que às vezes as pessoas não assumem compromissos porque os compromissos que delas são esperados não estão claros. Então nós começamos a trabalhar com essas informações, olhando para a nossa igreja, e a gente percebeu que de alguma forma isso era verdade na nossa realidade. Nós precisávamos pontuar que compromissos a gente espera daqueles que se chegam a nós, daqueles que se sentam nos nossos bancos, daqueles que desejam ser membros de nossa comunidade. Que compromissos nós esperamos deles? Que compromissos nós somos autorizados pela igreja, como igreja, pela palavra? Não queremos pedir compromissos que a palavra não nos autorize, não queremos exigir compromissos que não tenham base escriturística. Precisamos resumir as nossas exigências às exigências bíblicas. Trabalhamos nisso, suamos, gastamos. Teve uma dessas reuniões que nós ficamos até 1h40 da manhã. Começamos às 14h com grupos diferentes, os grupos vinham e iam, e no final, mais ou menos às 20h, nós reunimos todas as equipes estratégicas de novo, e essas equipes ficaram das 8 até 1h40, porque nós tivemos um tempo, a necessidade de refletir nisso. Eu não sei se o que saiu foi algo que possa ser chamado de um planejamento estratégico. Somos amadores. Não tínhamos ali sociólogos, não tínhamos ali administradores, ou até tínhamos, mas não com experiência de aplicar isso à igreja. Foi um trabalho nesse sentido, tinha um aspecto de pioneirismo que gerou uma aflição muito grande na gente. Mas baseado nessas informações, de que as pessoas, uma das grandes dificuldades da igreja hoje desenvolver o seu trabalho é por falta de compromisso da maioria dos seus membros. Nós temos aquela ideia do 20/80. Nós temos em cada grupo de 100 membros, 20 que estão mais ou menos comprometidos e 80 que estão simplesmente como assistentes, como pessoas que acompanham, como pessoas que frequentam a igreja, meros frequentadores. Uns fazem as coisas acontecerem, outros assistem apenas o que está acontecendo, e muitos outros nem sabem do que está acontecendo. Você dá um aviso, você faz uma programação, você cria uma expectativa, e de repente alguém vem com perguntas como se aquilo nunca tivesse sido dito, como se nunca tivesse sido falado, como se nunca tivesse sido comunicado. Isso acontece na IBF. Estou falando da minha experiência, da minha igreja. Não estou falando da igreja presbiteriana Gileade, é claro. Mas como eu sei que igreja é igreja, e pastor é pastor, e ministério é ministério, as coisas não são muito diferentes. Então, pessoal, nós começamos a pensar em clarificar esses compromissos para nós mesmos e para aqueles que se achegassem a nós e quisessem ser igreja junto com a gente. Eu acho que é uma caminhada interessante que a igreja precisa fazer, e foi assim,
1h40 da manhã, meu Deus, chegamos aqui a 5 compromissos básicos que a igreja precisa tornar claro o tempo todo para as pessoas, que elas saibam que a gente vai esperar isso delas, que elas saibam que a gente vai ensinar isso para elas, que elas saibam que a gente vai construir a igreja com base nesses 5 compromissos. Eu queria até que fosse menos, mas a gente não conseguiu menos de 5 compromissos. Então, todo membro que chega, toda pessoa que chega, ela entra numa classe, é ensinada sobre esses compromissos. Os irmãos que vão se batizar domingo agora vamos batizar 20 pessoas, sendo boa parte deles da Cristolândia, nosso ministério junto aos moradores de rua e viciados em drogas e tudo, e alguns também da igreja. Elas vão saber, elas já sabem que em se batizando na nossa igreja, elas têm esses compromissos como sendo a sua pauta mínima. E eu quero compartilhar com vocês em nome de Jesus esses compromissos. Amém, irmãos? Podemos dar essa caminhada juntos? Eu quero agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade, dizer que eu vou continuar insistindo por pastor Aloysio desacelerar, para a gente poder caminhar junto. Quem tem amigos mais velhos tem que fazer essas concessões, né? Embora sejam só 3 anos, mas ele está muito mais em forma do que eu. Meu joelho não me permite correr, e também o meu estilo não me permite ter uma outra maneira de pregar, se não trabalhar com vocês no seu raciocínio, na sua mente. Então vou precisar muito da sua atenção, e a atenção é uma forma de nós glorificarmos a Deus. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, eu quero te agradecer por estarmos juntos aqui e termos essa oportunidade de compartilhar numa ocasião tão oportuna, em que a igreja celebra o seu aniversário, mais um ano, presente, relevante nessa cidade. Que o Senhor possa iluminar nossas mentes e corações, e que o Senhor tome o meu ser, o meu coração, fala através de mim em nome de Jesus, e toma também o coração e os ouvidos dos irmãos, para que sejam ouvintes da tua palavra, como diz Tiago, bons ouvintes. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus, amém. Então, amados, são 5 os compromissos aos quais nós chegamos. Com certeza a igreja já trabalha com eles de uma forma ou de outra. Nós já pautamos nosso ministério com base nesses compromissos, mas não de uma forma tão focada como estamos construindo a partir desse planejamento estratégico. E nós descobrimos na palavra, fomos buscar na palavra, oramos e estudamos e chegamos a esses. O primeiro compromisso que todo crente precisa ter, todo compromisso que todo salvo, uma vez remido pelo sangue do Cordeiro, uma vez constrangido pela convicção de pecado e assumindo que a sua salvação vem do Senhor, ele precisa assumir esses compromissos. O primeiro deles é um compromisso com a congregação, é um compromisso com a comunidade. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios 2:19, ou ligasse ou acessasse. Efésios 2:19. Nós colocamos mais versículos bíblicos, mais embasamento, mas vamos fazer bem pouquinhos aqui, às vezes um só é suficiente. O compromisso com a congregação, Efésios 2:19. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Esse versículo de Efésios 2:9, onde se relata a nova condição do crente em Cristo Jesus na sociedade do Império Romano, ele chama a atenção porque ele usa o termo estrangeiros. Os estrangeiros estavam na pirâmide social daquela época, logo acima dos escravos. Tinham os escravos na base da pirâmide, que não tinham qualquer tipo de cidadania, e depois vinham os estrangeiros, que muitas vezes não eram considerados cidadãos, ou eram considerados cidadãos de segunda classe. Então, diz que você não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas
concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Esse compromisso é um compromisso básico, um dos 5 compromissos básicos. Eu, como crente em Cristo Jesus, não tenho como ser crente, desenvolver minha fé alienado da minha comunidade, ou sendo apenas um membro passivo dela, mas sim membro da família, sofrer com a minha comunidade, me alegrar com a minha comunidade, ajudar no sustento da minha comunidade, crescer com ela, como diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, ou não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns, isso é antigo, mas antes admoestemo-nos, fortaleçamo-nos, vamos advertir uns aos outros, avisar, reforçar a fé uns dos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, o primeiro compromisso básico do crente é o compromisso com a congregação. Esse compromisso nos torna membros uns dos outros. Compromisso com a congregação nos torna membros uns dos outros e nos liberta da presunção da autossuficiência. As pessoas que têm medo de assumir um compromisso porque temem perder sua liberdade, perdem muito mais quando não estão comprometidos com uma comunidade de fé, porque eles ficam e eles permanecem na presunção de que são suficientes em si mesmos. Quando nós nos comprometemos com a congregação, nós descobrimos que a nossa autossuficiência é balela. Nós descobrimos que precisamos uns dos outros. Nós descobrimos que podemos ajudar uns aos outros. E essa descoberta nos enriquece. O segundo compromisso básico do crente, e que se espera do crente, que a Bíblia nos mostra que é importante, é um compromisso com o crescimento espiritual. Todo crente precisa ter um compromisso pessoal com o seu crescimento. Ele não pode esperar que esse crescimento seja automático. Ele não pode esperar que esse crescimento seja simplesmente fornecido por uma fonte externa, mas ele deve buscar esse crescimento. Embora a igreja seja uma dessas fontes, o crente deve buscar esse crescimento espiritual. 1 Pedro 2, 2 diz assim: desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. A linguagem de Paulo em Efésios 4 é semelhante a essa. Efésios 4, 14 e 16. Para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor. Efésios 4, 14 e 16. Para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo exercício de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. O segundo compromisso, então, que o crente precisa assumir, que a igreja precisa deixar claro que se espera dele, é que ele tem um compromisso com o seu crescimento espiritual. Um compromisso com o crescimento espiritual nos coloca no caminho da maturidade, a maturidade cristã, e nos blinda contra as falsificações do Evangelho. É preciso, então, que cada crente, cada novo crente, cada irmão, por mais antigo que seja na igreja, assuma a proposta, o propósito, o compromisso de buscar o seu crescimento. Interessante, meus irmãos, que nós gastamos uma semana com cada um desses compromissos, estudando com a igreja, sábado, quarta, sábado e domingo, que são os nossos dias de culto. Passamos uma semana com cada compromisso e estudamos aqui algumas formas, alguns caminhos pelos quais o crente deve buscar o seu crescimento.
comprometimento. Isso foi muito interessante, porque às vezes as pessoas não se comprometem ou não crescem porque não lhes é dado um instrumental, uma orientação sobre isso. As pessoas, de uma maneira geral, querem crescer, mas elas precisam saber como, elas precisam saber o caminho, e a igreja precisa trabalhar isso. O terceiro compromisso básico do crente, e que a igreja deve trabalhar em torno disso, é um compromisso com o serviço. Um compromisso com o serviço. 1 Pedro 4,10 diz o seguinte, 1 Pedro 4,10: cada um administre aos outros o dom conforme o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10: como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Coríntios 4,1, semelhante texto. 1 Coríntios 4,1: que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra que se repete nesses dois textos, despenseiros, é uma palavra muito singela, muito interessante, que poderia ser traduzida numa linguagem mais moderna como garçons, como aqueles que servem, aqueles que fazem a graça chegar, que fazem a graça alcançar. São os portadores, são aqueles que não guardam para si, e fazem isso através do serviço. Um compromisso com o serviço nos torna ministros e nos liberta de uma fé centrada em nós mesmos. Um compromisso com o serviço nos torna ministros. A Bíblia diz que os crentes em Cristo Jesus são sacerdotes. Nós cremos no sacerdócio universal dos crentes, mas esse sacerdócio, esse ministério, ele se concretiza quando nós abraçamos um serviço, uma obra, nos comprometemos com algo, com uma causa. Algo precisa inquietar o nosso coração, alguma coisa que a igreja faz, ou que a igreja não faz, precisa nos incomodar, precisa ser da nossa conta. É impressionante o número de crentes que são meros frequentadores. Isso já é uma grande coisa, porque tem muitos que não têm compromisso nem mesmo com a frequência, mas não podem associar nenhum tipo de serviço ao seu nome. É interessante que nós gostamos muito de ler Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas muitas vezes nós esquecemos do versículo 10, que diz que nós fomos criados em Cristo para as boas obras, não é? Nas quais Deus preparou para que andássemos nelas. Os crentes precisam ser ensinados, e você precisa aprender que você foi criado para as boas obras. Você foi feito para um serviço, você foi feito para servir. Isso te completa, isso te realiza, esse compromisso te liberta de uma fé centrada em si mesmo. Se você não está servindo, a fé é uma muleta espiritual para te dar sustentação. Isso é muito pouco, esse não é o propósito da fé. Você precisa estar comprometido com o serviço, você precisa ser um ministro. O quarto compromisso é um compromisso com o testemunho. Então, nós temos um compromisso com a congregação, que nos torna membros, um compromisso com o serviço, que nos torna ministros, um compromisso com o crescimento pessoal, com o crescimento espiritual, que nos torna maduros, e um compromisso com o testemunho, que nos torna missionários. Um compromisso com o testemunho que faz de nós missionários. Atos capítulo 1, verso 8, e João 4:35. Atos 1, 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra.
Um compromisso com o testemunho, meus irmãos, nos torna missionários e nos ajuda a levantar os nossos olhos. Um compromisso com o testemunho nos vocaciona a olhar para fora, a olhar para mais longe, a tirar os olhos do nosso entorno, da nossa vizinhança. E algumas pessoas dizem, mas nós precisamos olhar o nosso entorno. É verdade, porém, quando nós tornamos a nossa luz mais forte para alcançar mais longe, ela ilumina mais ao redor. Isso é automático. Nós temos tido uma experiência e eu creio que a igreja aqui também tem, de alcançar e de sustentar e de ajudar missionários em África, em outros lugares, e para isso a igreja faz uma alocação de recursos financeiros, de esforços humanos, para alcançar esses ministérios que estão mais longe, que não estão tão perto de nós. E com isso a impressão que a gente tem é que vai faltar para a igreja, mas é exatamente o contrário que acontece, porque na lógica de Deus, quando nós trocamos a nossa lâmpada que servia só para iluminar ao redor e colocamos uma lâmpada mais forte para iluminar mais longe, automaticamente nós iluminamos mais o nosso derredor. Isso acontece na prática. E eu gosto de João 4,35, onde Jesus diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Nós passamos uma semana conversando sobre isso com a igreja, sobre o significado do testemunho, sobre como nós podemos testemunhar, testemunho verbal, testemunho não verbal. Quando lemos Atos 1,8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, alguns textos dizem a virtude do Espírito Santo, que pode ser traduzido como o poder do Espírito Santo, mas também pode ser traduzido como o conteúdo do seu caráter, e o Espírito Santo preenchendo os nossos corações, nos tornando semelhante a Cristo, nos torna cartas vivas do Senhor Jesus, fazendo com que, independente do que a gente diga, nós sejamos testemunho para quem quer que esteja perto de nós. Então tem o testemunho verbal e o testemunho não verbal, o testemunho do falar e o testemunho do ser. Nós precisamos estar comprometidos com isso. Quanta gente escandalizando a igreja, quanta gente desdizendo o que a igreja prega. É preciso ter um compromisso com o testemunho. Então nós tratamos do testemunho nos negócios, nos estudos, no lar, na vida. É preciso estar comprometido com isso, amados. É preciso estar visceralmente comprometidos, porque a igreja não precisa de qualquer outra coisa fora dos seus arraiais, senão de testemunhas fiéis de Cristo Jesus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O 5º compromisso é um compromisso de viver para a glória de Deus. Um compromisso de viver para a glória de Deus nos remete a 1 Coríntios 10:31. 1 Coríntios 10:31, que muitos irmãos já sabem de cor: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é organizar a vida em torno daquilo que dá prazer ao Senhor. Viver para a glória de Deus é organizar a vida em torno daquilo que dá prazer ao Senhor. Quando a Bíblia diz: aquele que profere o nome do Senhor aparte-se da iniquidade, o termo que está ali é um termo jurídico semelhante ao termo divorciar, desvincular. E nós, comprometidos com a glória de Deus, precisamos olhar para a nossa vida e ver o que não promove a glória de Deus e nos divorciar dessas coisas, nos desligar dessas coisas, porque estamos comprometidos com a glória de Deus. Nós vamos olhar para a nossa vida e reorganizar as nossas prioridades em função daquilo que dá prazer a Deus. É um trabalho que nos torna adoradores. Assumir um compromisso de viver para a glória de Deus nos torna adoradores. E sabe o que mais? Nos ajuda a ter um coração generoso. Adoração, para mim, tem muito a ver com generosidade. No começo do culto, o pastor Aloysio falou que culto e oferta estão intimamente relacionados. E no Antigo Testamento não havia culto sem oferta. Há textos que dizem assim: ninguém compareça diante do Senhor com as mãos vazias. O Novo Testamento amplia
isso e trabalha e desenvolve esse conceito, tirando a ideia das mãos que levavam um sacrifício, nosso sacrifício já foi feito, para um coração que leva o amor a Deus, que é distribuído ao próximo. 1 João 4:20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E, para mim, adoração é isso. Adoração é algo que nos torna e faz o nosso coração propenso a nos doar para o outro, propenso a amar o outro. Esses compromissos precisam ser assumidos de forma consciente, precisam ser aprendidos, precisam ser ensinados. Mas, se nós assumirmos todos esses compromissos de forma mecânica, de forma não emocional, eu diria que nós estaríamos perdendo o foco, porque, como diz Rick Warren, o coração da questão é a questão do coração. Nós precisamos assumir esses compromissos, mas precisamos fazê-lo a partir do nosso coração, a partir do nosso ser todo, a partir da nossa emotividade, a partir da nossa vontade, a partir da nossa intelectualidade, envolver todo o nosso ser. Compromisso envolve todas as áreas de que nós somos. A nossa vontade, nossa inteligência, nossas emoções. Não adianta apenas assumir um compromisso intelectual, não adianta apenas assumir um compromisso no campo da vontade, volitivo. É preciso também ter os nossos corações visceralmente ligados a esses compromissos, porque se não houver culto na vida, não haverá vida no culto. Eu quero convidar você a refletir agora em oração. Quero convidá-lo a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos.